Bom dia a todos. Antes de mais, quero dar as boas-vindas a todos os participantes, tanto em nome individual como aos operadores económicos presentes neste webinar. Nestes tempos inéditos que passamos, desejo a todos saúde, segurança e paciência. Para quem nos segue, sabe que este não é o nosso primeiro webinar sobre a optimização fiscal imobiliária, mas é o primeiro do ano sobre esta matéria em particular. E ao contrário de outros, centrar-se-á unicamente sobre o impacto das medidas do Orçamento de Estado e as consequências nesta área imobiliária. Para quem ainda não nos conhece, o meu nome é Frederico Dias, eu faço parte do Departamento de Property Naming, consultora multinacional, 14 anos de história em Portugal, diariamente procura ser um parceiro de excelência, tanto nas áreas de apoio ao investimento e na redução da carga tributária aplicada aqui ao imobiliário. Todos temos presente o quanto a pandemia tem impactado na atividade das empresas e na economia nacional desde o ano passado. Empresas na área do turismo, restauração, aviação têm sido especialmente afetadas. E ainda esta semana obtivemos a confirmação do Banco de Portugal do aumento da dívida pública para máximos de 4 anos e uma significativa contração da economia portuguesa. É de facto uma situação temporária, mas que para lhe sobrevivermos economicamente, para nos colocarmos numa posição de rápida retoma da nossa atividade, sou da opinião de que é fundamental, mais do que nunca, uma boa gestão financeira e fiscal. O imposto municipal sobre o património é um imposto historicamente insensível ao estado da economia, é uma importante fonte de receita municipal que visa o património, é um custo fixo, muitas vezes desconsiderado pelas empresas no momento de agirem sobre a sua estrutura de custos, mas ainda assim, e como sabem, tem um peso significativo em termos de tesouraria. Termino esta introdução alertando que, à semelhança dos anteriores webinars, existe a possibilidade de colocarem questões através da plataforma do lado direito do vosso ecrã e que as mesmas serão respondidas no final deste webinar. Sem mais demora, passo a palavra à minha colega Carla Quitério, que vos guiará pelas alterações do Orçamento de Estado de 2021 e o respectivo impacto na tributação fiscal dentro da nossa área de atuação. Obrigado. Obrigada, Frederico, pela tua introdução. Cumprimento também aqui os nossos participantes neste webinar. Também espero que estejam todos bem, não é? Vamos então falar das alterações mais significativas que o Orçamento de Estado de 2021 veio trazer para os impostos que incidem essencialmente sobre o património. As alterações não foram assim muitas, mas consideramos que algumas poderão ter aqui um impacto para muitos de vocês que estão a participar neste webinar. Vamos focar-nos essencialmente nas alterações que impactam o IMI, que é o Imposto Municipal sobre os Imóveis, por ser, como tu disseste, Frederico, um imposto com uma receita fiscal atrativa, não é? Apesar de ser um imposto municipal, mas é uma receita fiscal atrativa para o Estado, porque os imóveis estão lá, não é? Não podem fugir e não há forma também de alterar aqui estas condições. E também por ser um imposto mais abrangente e com uma receita periódica, pelo que nos vamos focar um bocadinho mais nas alterações que incidem sobre este imposto. No que diz respeito às alterações do IMT e do Estatuto dos Benefícios Fiscais, são alterações que são muito específicas para determinado tipo de sociedades, mas não quisemos deixar de fazer aqui referência às alterações que foram feitas no âmbito destes dois impostos. Se tiverem depois alguma questão mais específica para nos colocar sobre estes dois impostos e sobre as alterações que vieram com o Orçamento de Estado, não hesitem em colocar-nos que iremos dar seguimento depois à resposta nas vossas dúvidas que vocês tenham. Portanto, aqui como eu estava a dizer, só ver se consigo aqui passar, sim. A nossa agenda incide então sobre estes três impostos, que são os principais, o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMT e o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Falando então do Imposto Municipal sobre os Imóveis, do Código do IMI. A primeira alteração tem a ver aqui com o início da tributação, em que este diferimento da tributação não era aplicável a sujeitos passivos que tivessem domicílio em países com regime fiscal mais favorável, e a introdução que foi feita agora com o novo Orçamento de Estado, portanto, para além destas sociedades que têm um regime fiscal mais favorável,
incide também sobre entidades dominadas ou controladas direta ou indiretamente por entidades que tenham domicílio fiscal em país com regime mais favorável. O que é que isto implica? Implica, então, segundo o artigo 9º, existe aqui um benefício para as empresas que adquiram terrenos para construção. Portanto, há aqui um diferimento no pagamento do IMI, portanto, só a partir do 4º ano em que o terreno passa a figurar na contabilidade das empresas é que começam a pagar o IMI, e quando se trata de prédios para revenda, só a partir do 3º ano é que passam a pagar IMI. Este benefício não é aferido aos contribuintes, ou aliás, já não era devido aos contribuintes que tinham então o domicílio fiscal em país mais favorável, e com a introdução do Orçamento de Estado de 2021, então este benefício deixa igualmente de poder ser utilizado para os sujeitos que sejam entidades dominadas ou controladas direta ou indiretamente por entidades com domicílio fiscal em regime mais favorável. Portanto, tem uma abrangência maior do que aquela que já estava a ser alvo antes destas alterações no Orçamento de Estado. Em relação ao artigo 11º-A, em que nos fala dos prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos passivos de baixo rendimento, foram aqui introduzidos então uma nova, não é condicionante, mas um novo expediente, em que para os sujeitos passivos com herança indivisa, em que os prédios sejam afetos à habitação própria e permanente desses mesmos herdeiros, se verificarem os pressupostos de pessoas ou sujeitos passivos de baixo rendimento, então também podem beneficiar da isenção que é atribuída. Ou seja, no fundo, equiparam-se aqui as heranças indivisas aos sujeitos passivos de baixo rendimento, desde que os prédios urbanos que integram a herança estejam afetos à habitação própria e permanente dos herdeiros. Portanto, também há aqui uma abrangência maior deste benefício que é atribuído a pessoas de baixo rendimento. Depois, em relação ao artigo 39, que nos fala aqui do valor base dos prédios. Portanto, na redação anterior, falava então em prédios edificados, e na nova redação do Orçamento de Estado de 2021, deixa então de estar referido que são prédios edificados. Portanto, é eliminada a palavra prédios edificados, passa a ser só prédios. Isto para quê? Para que este valor incida também sobre os artigos urbanos que são considerados terrenos para construção. Portanto, a descrição que havia anteriormente dava a entender que este valor devia ser só aplicado a prédios edificados, e agora passa a ser também aplicável na avaliação dos terrenos para construção. Aqui, à semelhança da alteração do artigo anterior, no coeficiente de afetação, também deixa de considerar prédios edificados e passa a considerar apenas prédios. Ou seja, diz-nos então que o coeficiente de afetação deve também ser aplicado na fórmula de cálculo dos terrenos para construção. Estas alterações surgem na sequência de várias decisões do Tribunal Arbitral e do Tribunal Judicial, que vieram dar razão aos contribuintes que alegaram que a fórmula de cálculo não estava a seguir corretamente a descrição que estava no código do IMI. Para vermos aqui o que é que estava a ser feito. Portanto, na fórmula de cálculo que estava a ser aplicada para os terrenos para construção, a AT determinava aqui uma ponderação entre 5 fatores, nomeadamente o valor de construção, a área ajustada dos imóveis, em que era multiplicada a percentagem de implantação, multiplicava também o coeficiente de afetação, o coeficiente de localização e o coeficiente de qualidade e conforto. No entanto, a fórmula correta a aplicar e que veio no seguimento das decisões do Tribunal era uma fórmula mais simplificada, em que ponderava apenas 2 fatores, nomeadamente o valor de construção e a área ajustada multiplicada pela percentagem da área de implantação.
Como se pode calcular, esta ação teve especial impacto nas avaliações dos terrenos para construção que eram destinados a comércio e a serviços, porque o coeficiente de afetação era o de comércio é de 1,2 e o de serviços é de 1,1, portanto inflacionava logo aí o valor patrimonial. E também teve especial impacto quando os coeficientes de localização eram bastante expressivos, tendo em conta que o máximo atinge os 3,5, portanto, quando o coeficiente de localização era bastante elevado, tinha aqui um impacto ao ser retirado na fórmula de cálculo, que permitia aqui logo uma redução do valor patrimonial. Aqui, a título de exemplo, e só para se perceber aqui um bocadinho melhor qual é o impacto da forma como a AT estava a produzir estas avaliações. Vemos aqui no terreno, por exemplo, que era destinado a comércio em Aveiro, ponderando então estes 5 fatores que a AT estava a determinar, temos um valor patrimonial de 1.759.030, ponderando então estes 5 fatores, e com a fórmula de cálculo mais reduzida, passamos a ter um valor patrimonial de 698.030. Portanto, temos aqui uma redução com a fórmula de cálculo que foi considerada correta pelos tribunais, não é? Teríamos aqui uma redução de 61%. Portanto, podemos afirmar que a AT vinha a fazer as avaliações inflacionando 61% do valor patrimonial deste imóvel. E depois, portanto, este impacto, relacionando diretamente com a coleta fiscal que estes contribuintes pagavam, era bastante expressiva, portanto, uma redução neste âmbito acaba por ter uma expressão bastante expressiva. Estou aqui a entrar aqui em redundância, mas acaba por ser isso, não é? Porque sabendo que nos terrenos para construção são aplicados 2 impostos, o IMI e o AIMI, com a redução dos 61%, podemos ver aqui que o valor de coleta que eles pagavam era 13.192 e passariam a pagar então uma coleta de 5.235. Portanto, é uma diferença bastante significativa. O que podemos dizer é que, para além de ter havido então a possibilidade de reverter as avaliações com base nas decisões do Tribunal e definir um novo valor patrimonial para que a coleta resultante fosse inferior àquela que era devida com a descrição que estava no Código do IMI até então, permitiu ainda uma ação junto da AT a fim de rever as coletas pagas indevidamente por erro imputável ao Serviço de Finanças, ou à Autoridade Tributária, digamos assim. Portanto, com estas alterações que vieram agora com o novo Orçamento de Estado, a AT veio repor então o entendimento de que a forma de cálculo do valor dos terrenos deve ser composta pelos 5 coeficientes que foram aplicados desde então pela Autoridade Tributária e que veio a ser contestada junto dos tribunais. Carla, desculpa interromper, mas para todos que nos ouvem, este entendimento então não chegou a ser considerado como uma alteração ao CIMI, pois não? Não, era o que eu estava a explicar, portanto não houve diretamente uma alteração ao Código do IMI. Com as decisões do Tribunal, a AT ponderou as decisões, não é? E verificou que realmente não, as avaliações que estavam a ser feitas não estavam de acordo com o que o próprio Código dizia, e depois começou a produzir, digamos assim, as avaliações com base naqueles 2 fatores de ponderação. Portanto, houve aqui logo uma redução do valor patrimonial, sendo que a AT então promoveu as avaliações com a forma mais reduzida, sem que tivesse feito então nenhuma alteração ao Código do IMI. Portanto, o que nós podemos dizer é que a AT acabou por assumir, ainda que não tivesse publicado ou tivesse assumido publicamente, digamos assim, que estava a haver um erro, mas começou a fazê-lo de forma natural, sem que tivesse havido uma comunicação ou uma alteração ao código. E como não houve alteração ao código, muitos contribuintes até nem se aperceberam muito bem da alteração desta questão,
porque muitos não estão a par também das decisões do Tribunal. É preciso também estar constantemente ativos nesta área, nós por acaso apercebemos, mas é preciso estar ativo nestes condicionantes, porque a AT não reconhece, principalmente sabendo que há aqui discrepâncias de 60% do valor patrimonial, é óbvio que a AT não iria comunicar isto de forma leviana, não é? Pois, de facto, talvez é o que mencionaste anteriormente, que isto não é todo um imposto estático, como muitos consideram. Surgem janelas de oportunidade. Esta janela de oportunidade claramente foi em 2020, finais de 2020. Nós avançámos diretamente, a Aiming avançou diretamente com todos os clientes e prospects que tínhamos conhecimento que tinham precisamente terrenos urbanos e que havia esta janela de oportunidade para implementar. Infelizmente não conseguimos difundir o suficiente para o mercado, mas precisamente já recebemos resultados positivos e estamos ainda a receber também comunicações positivas sobre esta ação que fizemos em 2020, que ainda continua assim sendo a decorrer nesse sentido. Exatamente. Como tu dizes, foi uma janela de oportunidade que se abriu ali em 2020 e que veio a terminar com a publicação do Orçamento de Estado de 2021, não é? Ainda na continuação aqui destas alterações que foram introduzidas para que a AT viesse a determinar qual é que seria a forma que eles acham que é a mais correta de avaliar estes terrenos para construção. Portanto, neste momento, na nova redação do Orçamento de Estado e as alterações do Código do IMI já exemplificam, já especificam qual é que é a fórmula de cálculo que deve ser atribuída a esta tipologia de imóveis, que anteriormente não estava definida nenhuma fórmula e por isso deu aso a haver aqui discordância de entendimentos e deu aso então às ações que foram feitas a nível judicial. Portanto, agora com a nova redação do Orçamento de Estado, temos então a fórmula composta, como a AT sempre quis, digamos assim, em que o valor patrimonial dos terrenos para construção incide sobre 5 fatores: o valor de construção, que é determinado por portaria todos os anos, a área que é calculada de forma, é a área ajustada, que é ponderada com a área bruta privativa prevista para a construção naquele terreno, a área bruta dependente também, que tem uma ponderação diferente, multiplicando pelo coeficiente de ajustamento das áreas e do terreno livre. É aqui então aplicado o coeficiente de afetação, que varia com a utilização que vai ser dada ao imóvel a construir, e o coeficiente de localização que está determinado para a zona onde se vai inserir o imóvel, digamos assim. E depois temos aqui então a percentagem do valor das edificações autorizadas ou previstas, com o terreno incluído já nesta percentagem. Portanto, isto é as alterações que foram feitas no número 1 do artigo 45. Depois, aqui no número 2, fazem então referência à percentagem que deve ser aplicada na fórmula de cálculo dos terrenos. Na redação anterior, falava que a área de implantação variava entre os 15% e os 45%. Na nova redação mantém-se, apesar de mudarem ali a nomenclatura do que é esta percentagem, mas o intervalo mantém-se entre os 15% e os 45%. Estas percentagens estão definidas nos zonamentos, estão definidas para cada tipo de zona homogénea do zonamento, digamos assim, e podemos ver aqui no número 3 deste artigo, com a nova redação do Orçamento de Estado, define mesmo que esta percentagem tem a ver então com as variáveis que influenciam o nível de oferta e de procura dos terrenos para construção nessas determinadas zonas homogéneas do município, e tem em conta também os valores do mercado dessa zona, as condicionantes, as infraestruturas, portanto tudo o que é utilizado para a determinação dos coeficientes de localização é aqui ponderado nesta percentagem que é aplicada. Até agora este ano não houve nenhuma alteração ao zonamento, e nomeadamente aos valores que estão definidos, pelo que se deduz que estas percentagens são aquelas que já estavam determinadas anteriormente e que eram aplicadas no cálculo do valor patrimonial dos terrenos para construção. Portanto,
O que podemos dizer em nível de considerações sobre as alterações que foram feitas no artigo 45, visam então representar o entendimento que a AT tem vindo a exercer, no que diz respeito à fórmula de cálculo do valor patrimonial. Por um lado, tivemos as decisões do Tribunal Arbitral e do Tribunal Judicial que vieram dar razão aos contribuintes, dizendo que a AT não estava a aplicar corretamente a forma de valorização destes prédios. E como a AT não tinha forma de contrapor as decisões, acabou por as acatar, digamos assim, tendo produzido então as avaliações em 2020 dos terrenos para construção com base naquela forma mais reduzida. E agora em 2021 então vem alterar os pressupostos para determinar o valor patrimonial tributário dos terrenos, com vista a manter o entendimento que sempre teve sobre esta temática, não é? E por forma a não dar lugar a futuras reclamações, uma vez que neste momento já está completamente descrito no código do IMI qual é que é a forma correta de avaliar os terrenos para construção. Carla, então isto quer dizer que nós estamos bloqueados, não há nada a fazer, não há aqui uma ação que possamos exercer? Pronto, não necessariamente. Apesar de todos os pedidos que forem feitos após as alterações que foram introduzidas pelo Orçamento de Estado de 2021, portanto, todos os pedidos de avaliação que forem feitos junto da AT já terão então esta fórmula que está determinada por esta nova lei. No entanto, existe sempre espaço para perceber o enquadramento dos imóveis na legislação em vigor, para perceber até se existe aqui a possibilidade de reduzir o valor patrimonial. Ou seja, fazendo aqui o comparativo entre a legislação atual e a legislação que estava em vigor à data da última avaliação, até podemos encontrar aqui fatores que nos permitem aqui ter uma ação para podermos reduzir o valor patrimonial dos terrenos para construção. Certo. Portanto, existe aqui sempre uma oportunidade de validarmos se realmente existe aqui alguma ação possível para este tipo de imóveis, digamos assim. Por último, aqui das alterações que foram introduzidas ao Código do IMI, temos aqui no artigo 112 das taxas, tínhamos aqui uma taxa agravada para os proprietários que tinham então um regime fiscal mais favorável, tinham um domicílio em regime fiscal mais favorável, em que a taxa de incidência deste imposto era de 7,5%, sabendo que as taxas de IMI variam entre 0,30 e 0,45%, podemos perceber que esta incidência desta taxa é bastante agravada face aos contribuintes comuns, digamos assim. Não estou a dizer que estes não são comuns, mas acaba por ter aqui um impacto bastante expressivo. Portanto, com a nova redação do Orçamento de Estado, para além destes sujeitos passivos com domicílio fiscal em regime mais favorável, passam também a integrar ou a ser alvo desta incidência de 7,5% do imposto as entidades dominadas ou controladas, direta ou indiretamente, por entidades que tenham domicílio fiscal em regime mais favorável. Portanto, há aqui uma maior abrangência na tributação ou no aumento desta taxa de imposto. Portanto, o que se pode aqui ver, no caso de um contribuinte que até então pagava uma coleta de IMI de 3.000 euros, se tiver abrangido por aquela situação fiscal, não é? Passará a pagar então um valor de 7,5%. Peço desculpa, de 7.500 euros. Portanto, há aqui um aumento bastante significativo da coleta de IMI a pagar agora a partir de 2021. Carla, isto, quer dizer, no contexto económico em que estamos, poderá ser até inclusive incapacitante para alguns contribuintes, eventualmente. Existe alguma forma de minimizar este impacto, inclusive? Terá que se ver pontualmente, será caso a caso, eventualmente até pode ser que em alguns contribuintes possamos verificar um enquadramento noutro tipo de benefícios, noutro tipo na atribuição de alguma isenção que eventualmente possa ter passado despercebida.
e verificar realmente os pressupostos da empresa para perceber qual é que é o enquadramento e verificar se efetivamente existe aqui alguma forma de minimizar aqui um bocadinho este impacto. Pronto, em relação então às alterações do código IMI, foram estas, foram as mais significativas, sendo que as que incidem sobre as avaliações dos terrenos para construção são as mais expressivas, efetivamente, mas existem também aqui outras alterações que não quisemos deixar aqui de informar e também de explicar um bocadinho sobre esta temática. Portanto, aqui em relação ao Imposto Municipal sobre Imóveis, como eu tinha dito, vamos só falar aqui de forma mais ligeira, digamos assim, por serem alterações muito específicas para determinado tipo de empresas. A nível do artigo 2º, portanto, da incidência objetiva e territorial, esta disposição foi transposta do Código do Imposto Municipal do CISA e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, já que o IMT incide essencialmente sobre a aquisição de imóveis e não sobre parte de capitais. Portanto, aqui define-se a incidência e o conceito deste imposto, essencialmente no que diz respeito à aquisição de partes sociais ou de cotas. Quando tais sociedades possuam bens, essencialmente estas alterações focam-se nos seguintes pontos. Para além da incidência do IMT em nome coletivo, em comandita simples e por cotas, foi alargado também a incidência deste imposto para as sociedades anónimas. Existe aqui uma limitação a situações em que os imóveis relevantes representem mais de 50% do ativo da sociedade. E também, quanto aos imóveis considerados relevantes com vista ao cálculo da percentagem da respectiva representatividade em termos de ativo das sociedades, são de considerar os imóveis sítios em território português que não estejam diretamente afetos a uma atividade agrícola, industrial ou comercial e estejam afetos à atividade de compra e venda dessas empresas. Existe também aqui a imputação das cotas e ações próprias aos restantes sócios no apuramento da percentagem de participação do capital social e a inaplicabilidade da disposição a sociedades cotadas. Portanto, o que podemos dizer é que na redação anterior, no caso de dissolução de uma sociedade ou de um fundo, quando todos ou alguns dos seus imóveis fossem atribuídos a sócios ou participantes que já tivessem sido atribuídos em sede de IMT, o imposto respeitante a essa transmissão incidiria apenas sobre a diferença entre o valor dos bens adquiridos, desculpem lá, mas eu tinha uma informação aqui à frente, dos bens adquiridos e o valor porque anteriormente tivesse sido liquidado. Portanto, com a nova redação do Orçamento de Estado, esse procedimento estendeu-se também às transmissões que não resultem apenas da dissolução, com as condicionantes referidas no artigo anterior, no que respeita ao tipo de ativos sobre os quais deve incidir este imposto. Em relação ao artigo 17, portanto, falamos aqui das taxas e à semelhança da abrangência que foi feita em sede de IMI, acontece o mesmo em sede de IMT. Portanto, a taxa era de 10%, ou seja, era superior às sociedades normais para entidades com residência ou sede em país com regime fiscal mais favorável. Portanto, com a nova redação do Orçamento de Estado, portanto, para além das sociedades com domicílio em regime fiscal mais favorável, entram também aqui as entidades dominadas ou controladas direta ou indiretamente. Estou a repetir um bocadinho, mas é a descrição, que tenham domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime fiscal mais favorável. Portanto, há aqui então uma abrangência maior sobre a incidência desta taxa mais agravada. Pronto, tal como eu estava a dizer. Em relação aos benefícios fiscais, ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, a alteração que nós vemos aqui por parte dos impostos que são aplicados ao património, temos aqui então
uma prorrogação de uma possibilidade de isenção que estava definida até 2015 e que passa então a vigorar até 2025. Portanto, para efeitos de aplicação do número 6 do 71 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o regime jurídico dos fundos e sociedades de investimento imobiliário para arrendamento habitacional passa então a ser prorrogado até 31 de dezembro de 2025. Em termos de impostos sobre o património, portanto, existe aqui a possibilidade de isenção de IMI para os prédios que estejam destinados ao arrendamento para habitação permanente e que integrem o património dos fundos de investimento referidos, então, no número 1. E ficam também isentos de IMT quando os prédios tenham estas características. Neste caso também estão excluídos, e só a título de curiosidade, estão também excluídos destas isenções as entidades que tenham um regime fiscal claramente mais favorável. Portanto, o que podemos dizer daqui desta alteração no EBF é que há aqui uma prorrogação da possibilidade aqui da isenção que tinha terminado em 2015 e que passa para 2025. Temos aqui um aumento temporal da atribuição deste tipo de benefício. Portanto, em relação às alterações que o Orçamento de Estado de 2021 veio trazer aos impostos sobre o património, estes são mesmo os pontos principais que nós quisemos focar aqui neste nosso webinar. Como disse, e não fomos muito exaustivos aqui na explicação do IMT e do Estatuto dos Benefícios Fiscais, mas deixo-vos à vontade, caso tenham alguma questão mais específica, e nós entraremos em contacto para podermos responder. Digo o mesmo também em relação aos temas relacionados com o IMI. Portanto, alguma questão que tenham, não hesitem em contactar. Não sei se, entretanto, também já houve aqui questões que foram lançadas durante esta nossa apresentação. Frederico, não sei se tens... Não, eu basicamente tenho aqui informação que várias foram colocadas, muitas destas foram respondidas ao longo da sessão. Quanto às restantes, peço um pouco a vossa ciência mesmo nos responder-vos brevemente, seja no correio do dia de hoje, com as respostas. Quero-te agradecer também, Carla, por toda esta explicação sobre o impacto aqui no imobiliário com as medidas que foram aprovadas no Orçamento de Estado. E em meu nome e da Carla, espero que este webinar tenha sido informativo e útil para todos que nos estão a ouvir. Obrigada. Caso surja alguma questão, não nos hesitem em contactar e agradeço mais uma vez a vossa atenção. Obrigado. Obrigada pela participação de todos. Obrigada. Boa tarde. Bom dia.